bem-vinda, Micaela. Obrigada. E sinta-se à vontade para perguntar o que você quiser. Obrigada. Primeiro eu vou começar elogiando, né? Porque é muito interessante isso que você resolveu fazer, porque pessoas comuns, assim, como você disse, que não são da área de saúde, costumam ter muitas dúvidas e, às vezes, os termos que vocês usam é muito difícil para a gente compreender. Então, acho que esse tipo de vídeo pode ajudar muitas pessoas. Eu fiz uma colinha aqui, preparei várias perguntas para falar para você. A primeira que eu vou perguntar, assim, que eu ainda não entendi, que é a mais básica, que é o que é diabetes, na realidade. O que é a doença, o que ela causa. Eu sei que tem 2 tipos, né? Também não sei quais são e qual que é a diferença entre eles. Mas se você puder me falar o que é esse tal de diabetes. Bom, Micaela, a sua dúvida também é a dúvida de muitos pacientes que eu já atendi. E, infelizmente, a dificuldade em compreender o que é diabetes faz com que a pessoa não consiga seguir as orientações adequadamente. Bom, Micaela, a diabetes ela é caracterizada por uma hiperglicemia. E essa hiperglicemia nada mais é do que um aumento de açúcar na corrente sanguínea. Quando nós nos alimentamos, o alimento que nós ingerimos, ele vai se transformar em energia. Mas até esse alimento se transformar em energia, ele precisa percorrer um longo caminho. Então, para isso, quando nós nos alimentamos, existe um órgão no nosso corpo chamado pâncreas e ele libera um hormônio chamado insulina. Esse hormônio, Micaela, da insulina, vai pegar esse açúcar do sangue e vai transportar para dentro das células do nosso corpo. Então, a partir daí, nós teremos energia para fazer as diversas atividades do nosso dia a dia. Basicamente, a insulina transforma comida em energia. Exatamente, perfeito. E quando a pessoa tem diabetes, dependendo do tipo de diabetes, ela não vai ter essa insulina, que é do tipo 1, ou então essa insulina produzida está defeituosa. Então, a pessoa também não vai conseguir usar essa insulina. Consequentemente, a pessoa se alimenta, a quantidade de açúcar na corrente sanguínea aumenta e não tem insulina para diminuir esse açúcar. Então, esse açúcar vai permanecer em uma quantidade elevada na nossa corrente sanguínea o dia inteiro, o tempo todo, todos os dias. Entendi. Isso com certeza deve causar um monte de... Nossa! O aumento de açúcar na nossa corrente sanguínea, ele é deletério para o nosso organismo. Ele vai gerar uma série de inflamações por todos os vasos do nosso corpo. E como os vasos estão o tempo todo inflamados, a consequência é que esses vasos vão ser lesados, Micaela. É por isso, então, que tem gente que precisa tomar insulina, né? Você falou que um dos tipos, o primeiro tipo, que a pessoa não produz insulina, por isso que tem que estar sempre tomando. Exatamente, isso. O tipo 1, ele é muito comum em crianças e adolescentes. Nós temos aí, pelo menos 2 causas que a gente pode citar. Autoimune, onde o próprio corpo da pessoa destrói essa insulina ou nem sequer produz adequadamente, e idiopática, simplesmente aquele recém-nascido, aquela criança que já nasceu com diabetes e não se sabe o porquê. Então, o diabetes tipo 1 não tem a produção de insulina, então a gente chama isso de insulino dependente. Vai ser aquela pessoa que vai, de cara, já ter que tomar insulina para o resto da vida. Entendi. A minha avó também tem diabetes e ela não precisa tomar insulina, não. Então, o caso dela é o tipo 2, né? Provavelmente, né, eu teria que ver a situação lá da sua avó, mas provavelmente é o tipo 2. Porque o tipo 2, ele é muito comum das pessoas que estão numa idade mais envelhecida. E o tipo 2 também, Micaela, nós não temos todas as respostas para as suas causas, mas hoje a Sociedade Brasileira de Diabetes, os últimos estudos nos relatam que o tipo 2 está muito associado com a nossa genética, aquilo que a gente pegou de herança dos nossos pais, de nossos antepassados, e a nossa vida atual, os fatores ambientais. Então, nessa vida que a gente vive hoje em dia, essa vida mais agitada, nós passamos, para economizar tempo, a comer muita
comida industrializada, a comer bastante coisa com carboidrato, a não fazer atividade física, a ficarmos mais sedentários. Então, esse novo estilo de vida tem contribuído muito para que a diabetes aumente na população. Eu tenho muito medo dessa doença, porque eu já ouvi em algum lugar isso que você falou, de que o fato de hereditariedade é um fator, né, que contribui. Minha avó tem, e eu, como vocês podem ter percebido, estou obesa. Então, isso me traz um medo muito grande. Então, no meu caso, como eu já tenho um fator genético e estou acima do peso, você acha que eu, saindo do sobrepeso, emagrecendo, diminuindo, né, níveis de gordura e tudo mais, eu saio do risco de ter diabetes, ou mesmo emagrecendo, eu ainda corro o risco de ter por conta desse fator genético? Como é que funciona? Ou um está relacionado com o outro, depende do outro, assim? É uma pergunta muito complexa. Infelizmente, nós não temos todas as informações. Mas o que nós sabemos hoje é que quanto menos fatores predisponentes nós tivermos em nossa vida, menores serão os riscos. Há pessoas que, independente do que elas façam, elas desenvolverão a diabetes ou terão a diabetes, como é o tipo 1. Mas a tipo 2, a gente sabe hoje que ela pode ser evitada. Que a mudança no estilo de vida, que é aquilo que nós falamos, a prática de atividade física, uma alimentação saudável, controlar a ansiedade, que é uma coisa que hoje adoece muito a nossa sociedade, isso sim pode evitar a diabetes. E o mais importante, Micaela, você está tendo neste momento o conhecimento. O conhecimento, problema, né? Exatamente, o conhecimento é o grande remédio, é a grande prevenção para nós evitarmos diversas doenças. Então, eu já atendi pacientes que estavam com as 2 pernas amputadas, que estavam cegos, que já tiveram infarto e AVC decorrentes da diabetes maltratada. Então, o conhecimento é muito importante. Essa é uma das coisas que mais me dá medo também, porque eu já escutei isso também, das consequências, amputação, essas coisas, e, nossa, isso deixa a gente amedrontado, né? Bom, e é para nós nos preocuparmos mesmo. No Brasil, Micaela, nós temos 13 milhões de brasileiros com diabetes. Muita gente. Muita gente. Mas a boa notícia é que se nós cuidarmos da nossa saúde, formos ao médico regularmente, controlarmos esse excesso de açúcar no nosso organismo, a gente pode ter uma vida normal e a gente pode prevenir consideravelmente essas sequelas que foram ditas por nós. Mais alguma pergunta, Micaela? Não, acho que agora não. Minhas principais dúvidas eram essas mesmo. Ótimo. Queria agradecer você pela sua presença no nosso canal. Eu que agradeço pelo convite. E é isso, galerinha. Se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ative o sininho, curta esse vídeo, mande para aquelas pessoas que você sabe que tem diabetes, que tem dúvidas. Vamos divulgar conhecimento. Tchau!